Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao quinto episódio da série Mães Reais. Hoje eu vou apresentar para vocês o lado materno da Rainha Anne. A Rainha Anne, ela era filha do James II, que era a dinastia dos Stuarts. Ela foi a última monarca da dinastia dos Stuarts. Para quem não sabe, os Stuarts foram a dinastia que chegou ao trono, que assumiu o trono, depois da morte da Elizabeth I, já que ela não tinha deixado nenhum descendente. A Anne ascendeu ao trono em 1702, depois da morte primeiro da irmã dela, Mary, e depois do cunhado dela, William III. Mas a história que eu vou contar para vocês hoje vai ser de antes dela assumir o trono. A Anne se casou aos 18 anos com o príncipe George da Dinamarca. E dos 18 aos 35 anos, ela teve um total de 17 gravidezes. 17. Dessas 17 gravidezes, só 5 crianças nasceram com vida. Das 5 crianças que nasceram com vida, 4 morreram antes de completar 2 anos. Então ela só teve um filho que sobreviveu à infância, que o nome dele chamava William, Príncipe William ou Duque de Gloucester, que era o título dele. Além de ter perdido 16 filhos, o William, que foi o único filho que sobreviveu à infância, nasceu com vários problemas de saúde. Com apenas 3 semanas de vida, ele teve convulsões, o que hoje se acredita que foi relacionado à meningite. E essas convulsões, essa crise de meningite, causou nele hidrocefalia. Então, ele foi uma criança que cresceu com vários problemas de saúde. E a Anne sempre foi muito preocupada com a saúde do filho dela. Por exemplo, na época se acreditava que os ares das regiões que tinham minas de cascalho faziam bem à saúde. Então eles chegaram a se mudar para morar perto de regiões que tinham minas de cascalho e ela ordenava que o menino saísse uma vez por dia numa carruagem aberta ao ar livre para que ele pudesse respirar esse ar que era beneficial. Outra coisa que eu até já comentei com vocês em outros episódios era a questão das amas de leite. Era muito comum que essas pessoas da sociedade, de status social alto, tivessem amas de leite. Então, ela e o marido dela escolheram pessoalmente a ama de leite do seu filho, fizeram várias entrevistas, de certa forma, dispensaram várias candidatas, até que uma delas, que tinha um bebezinho de 1 mês dela, foi fazer a entrevista, digamos assim, e ela na hora conseguiu acalmar o príncipe William. Então eles ficaram super gratos a ela, contrataram ela e ela foi tratada assim a pão de ló, como a gente fala. A Anne dizia que ela jamais podia ser contrariada e essa mulher acabava se aproveitando nas comilanças, gostava de comer e beber tudo que era melhor. E ela ficou na casa cuidando do menino até mesmo depois de desmamar ele, tamanho era o poder que ela tinha na casa. Ela ficou na casa até ele completar 5 anos e só foi embora porque na verdade morreu. Mas por conta da saúde frágil do William, ele tinha muitos problemas, tinha tonturas, passava mal. Então, quando ele tinha 11 anos, ele ficou bastante doente. A Anne ficou ao lado dele dia e noite na cama, disse que ela ficou tão abalada que chegou a desmaiar de cansaço, porque estava lá na vigília ao lado dele. E ele, infelizmente, faleceu, aos 11 anos de idade apenas. E a Anne e o marido ficaram extremamente abalados, disse que ela não queria sair do quarto, não queria sair do palácio onde ela estava e que os funcionários tinham que carregar ela. A Anne ela era bem gorda, ela sofria de gota, tinha problemas de artrite e disse que ela tinha dificuldade de locomoção de qualquer forma. Então os funcionários tinham que colocar ela numa cadeira, aquelas cadeiras sedã, e carregar literalmente ela para o jardim para que ela pudesse espairecer. Tamanho abalo ela sentiu com a morte do filho. O príncipe William morreu em 1700 e depois de 1700 a Anne não teve mais nenhuma gravidez. Diz que ela todo ano respeitava o luto da morte do menino dela e obrigava que todo mundo na casa, no dia 30 de julho, que era o aniversário da morte dele, todo mundo tinha que ficar de luto na casa. 2 anos após a morte do filho dela, em 1702, foi quando ela ascendeu ao trono, e ela é uma das rainhas mais esquecidas, de certa forma, aqui da Inglaterra. Pouco se fala nela, apesar de que quem já visitou Londres, se você foi na Catedral St. Paul's, tem uma estátua bem na frente, aquela ali é a Rainha Anne, porque ela era a monarca que estava no trono quando a catedral estava sendo completa. Mas, mais recentemente, o interesse por ela voltou, porque lançaram um filme há pouco tempo atrás, acho que há uns 2, 3 anos atrás, chamado A Favorita, não sei se vocês já assistiram, que mostra a relação dela com a Sarah Churchill, e Churchill é o mesmo sobrenome do Winston Churchill, porque eles têm relação, é a mesma família. A Sarah Churchill era uma amiga dela, confidente, e
Especula-se que também amantes, mas não existe evidências fortes o suficiente para confirmar isso. E era a relação dela com a Sarah Churchill e a Abigail Hill. A Abigail era prima da Sarah Churchill e também trabalhava com a Rainha Anne. Então fica a dica aí de filme para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história da Rainha Anne. A Anne morreu em 1707 sem deixar nenhum herdeiro, e por conta disso a coroa passou para o primo protestante mais próximo, que era o George I, da dinastia dos Hanovers. Então acabou a dinastia dos Stuarts, inicia-se a dinastia dos Hanovers. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a Rainha Anne, que foi uma mulher que teve uma vida muito difícil, com muitas perdas, muitos problemas de saúde, e que foi bastante relegada na história da Inglaterra, e que eu fico feliz da história dela estar sendo revisitada mais recentemente. Até porque uma das coisas mais legais que aconteceu no reinado da Anne foi o Act of Union, que foi quando a Escócia se juntou e nós não, eles criaram o Reino Unido como a gente conhece hoje. Então é isso, gente. Fiquem aí ligados que durante o resto do mês eu vou postar mais histórias de mães reais aqui para vocês.